Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Hora do raio-x dos estaduais, e essa semana a gente precisou dividir o programa em duas partes. Afinal, os estaduais já entraram em um momento mais agudo da fase de classificação e alguns jogos que ficaram para a noite de segunda-feira, eles eram fundamentais para a gente poder estruturar nossa análise. Então, nessa primeira parte, nesse vídeo que vocês estão vendo, a gente vai focar nos estaduais que fecharam a rodada no domingo, tá? Os estaduais que a gente vai debater nesse programa são o campeonato pernambucano, alagoano, baiano, mineiro, catarinense, paranaense, goiano e mato-grossense, tá? Esses são os estaduais que a gente passa nesse programa a partir de agora, e a gente já abre com o estadual que terminou a fase de classificação, e essa fase de classificação ela jogou os holofotes para dois clubes extremamente tradicionais que, na verdade, ficaram para o quadrangular do rebaixamento. Não avançaram às quartas de final. Tá? O Campeonato Catarinense tem 12 clubes, divididos em dois grupos de 6, e os 4 melhores de cada grupo avançam. Tá? No grupo A, Marcílio Dias e Joinville não conseguiram a classificação, e no grupo B, Figueirense e o Carlos Genoa também não. Detalhe, o Figueirense jogou em casa contra o Camboriú na última rodada, precisando vencer, e apenas empatou o jogo. Tá? Se ele tivesse vencido, ele conseguiria ultrapassar o Barra. Como diz aqui na tela, um pesadelo sem fim, né? Para Figueirense e para Joinville, equipes que a gente viu e não faz nem tanto tempo, Cássio, na Série A do futebol brasileiro. O Joinville, na verdade, ganhou a Série C, ganhou a Série B também, a de 14, aí vai ali para aquele 2015, que é o ano dos 4 catarinenses, 4 clubes de Santa Catarina na primeira divisão, né? E no caso do Figueirense, que foi vice-campeão da Copa do Brasil de 2007, né? Mas assim, o curioso é que já tem um tempinho que dentro do próprio estado eles não fazem uma graça, tá? O Figueirense não ganha desde 2018, e antes era 2015, ou seja, um título nos últimos 10 anos. eh, e você vai para os vice-campeonatos, e não tem nem vice-campeonato, porque o último vice foi em 2012. Então, assim, na verdade, é uma final nos últimos 10 anos e ganhou o campeonato. E o Joinville é meio bizarro, porque o Joinville ainda é um dos maiores. Santa Catarina tem aquele perfil de ser bem fragmentado, né? Tipo, o Avaí agora é o maior campeão com 19, o Figueirense tem 18, Criciúma tem 12, Joinville tem 12 e o Chapecoense tem 7. Ou seja, parece um país. Até porque Criciúma e Joinville são clubes teoricamente recentes, porque a gente é acostumado no futebol brasileiro de clubes centenários, 90, 80 anos, são clubes mais recentes nessa lógica do futebol nacional. Já tem suas décadas, mas assim, mas a própria Chape também, a própria Chape Eu também, acho né? que também. E agora, desse detalhe sobre o Joinville, desses 12 títulos, tem 8 seguidos, que é nos anos 80. Isso. Mas aí ele parou, essa sequência do Joinville, ela, na verdade, parou em 85, mas ele ganhou 87. De 87 para 2026, porque pô, o Joinville ganhou a Série C, ganhou a Série B, jogou a primeira divisão nos pontos corridos, é um dos maiores campeões de Santa Catarina, mas tem 2 títulos nos últimos 40 anos. Caramba, isso é muito grave, meu irmão, que é o bicampeonato Muito. 2000 e 2001. E o último vice foi 2016. E esse momento, Cássio, que você falou, que ele ganha a Série C, ganha a Série B, joga a Série A, já foi uma retomada do Foi um Joinville. espasmo do que o clube já Porque foi no passado. eu até lembro que o Joinville, antes dessa retomada, ele era mais. Ele estava utilizando o futsal Sim. como para escoar a torcida,
o Sim, foco, Joinville é a super tradicional no mobilização, futsal. Teve tá? também a relação do estádio, passou um tempão, aí foi criada a arena, o estádio, a arena lá de Joinville, tinha esse problema, tanto que ele jogava, acho que no estádio do rival, enfim, chegou a ter esse problema em Joinville, e agora vai ser meio cruel aí, porque ainda que Santa Catarina tem esse perfil, tá? O Criciúma, o Criciúma chegou a jogar a segunda divisão de Santa Catarina há pouquíssimo tempo. Sim. Então, assim, meio que acontece. Mas um vai cair, porque o quadrangular geralmente é assim: o quadrangular, o do Rio, por exemplo, que é um quadrangular também de volta, o último que cai. Que todo mundo está achando que o Flamengo pode jogar e tal, e depois ter perdido o Fla-Flu. Mas Santa Catarina, a relação é inversa. Assim, só um vai escapar. Assim, Esse realmente é o quadrangular da morte, Esse- viu? porque mudou o nome. O do Ceará, aqui em Pernambuco também. É porque não existe mais essa fase, mas Ceará ainda existe. É quadrangular da permanência. Mas esse não dá pra chamar de permanência, né? E outro, o Marcílio Dias também é um clube chatinho, é um clube tradicionalmente de primeira divisão de Santa Catarina. Ou seja, também não é aquela favas contadas que vai ficar entre Figueirense e Joinville, essa vaguinha, não. Assim, você olha, o Campeonato Catarinense é muito curioso. Por exemplo, foi Demais. Avaí o campeão do ano passado, o vice foi do interior. Aí, 24 e 25, duas finais do interior, Criciúma em cima do Brusque. Assim, não acontece em outro lugar, acho que a Paraíba é mais próxima. Mas, e sobre... Até porque, Fala. Cássio, Santa Catarina tem um aspecto até um pouco diferente da maioria dos estados. Tem um que O é único. potencial do interior é muito grande, potencial que eu digo econômico. É o único lugar era até então. A maior cidade do estado não é a capital. Isso. Agora, e qual é? Joinville. É exatamente isso que eu queria reforçar. Joinville é uma cidade, assim, para quem já foi, é uma cidade grande no interior, muito organizada. Então, essa lógica de Santa Catarina de ter polos futebolísticos fortes dentro do estado também é um pouco da lógica econômica financeira do estado, que há esses polos, Chapecó, que é uma cidade super rica, então o Sim. futebol acompanha, Joinville teve seus momentos, continua sendo uma das cidades mais industrializadas de Santa Catarina, então o futebol muitas vezes acompanhou isso daí, Criciúma, que é a terra que puxa muito pelo cenário carvoeiro, da cerâmica, então essas cidades do interior catarinense são muito puxadas pela sua própria economia e termina que, como Florianópolis é uma cidade com outro estilo de muito puxado pelo serviço e pelo turismo, e hoje pelo boom da tecnologia, então termina que essa lógica econômica não da capital ser forte não chegou a puxar tanto Avaí e Figueirense para ser os grandes clubes do estado em termos de alavancar títulos. Eu vou dar outro exemplo sobre isso aí. Do que representa Santa Catarina, assim, do como ela é descentralizada. Ela tem 14 municípios com pelo menos 100 mil habitantes. Mas aí, beleza, outros têm. A questão é que o maior só tem 664 mil. No fim Muito próximo, todo mundo é sabe? muito próximo. E é Joinville, o segundo censo de 25. Joinville tem 664 mil. Florianópolis, 587 mil. Jaboatão, dos Guararapes, seria a maior cidade mais populosa. É muito louco isso. Terceiro lugar, essa me surpreendeu, eu não estava por fora. É Blumenau, Blumenau. 385. Chapecó fica só em sexto lugar, com 282 mil. E Criciúma está em sexto lugar em Santa Isso, Santa Catarina. Catarina. E Criciúma em oitavo lugar, com 227 mil. É muito curioso. Qual foi o time? Marcelo Dias é de Itajaí, né? Itajaí, Pronto, que é o Porto Itajaí, né? Que essa aí tem o... pronto. Essa, inclusive, está em quinto lugar, 294 mil. Aí o Brusque, que tem por trás o Polo Têxtil. Então, cada Sim. cidade dessa 155. tem um braço Tem. econômico forte que empurra. Então, é muito interessante nessa questão geoeconômica e de características de cada cidade ter Isso. o seu braço de negócios, E né, que entrando dão muito suporte ao clube de futebol. empresário, E velho. isso poderia ter Muito. isso. Eu ia chegar E nisso daqui poderia a ter pouquinho. isso e, ao mesmo tempo, ter uma metrópole. Sim. Só que não Não existe a metrópole. metrópole. Porque São Paulo tem tudo isso, mas tem uma Exatamente. megalópole. Tem tudo isso em outra escala. Aí você vai pro interior, tem Campinas com 1 milhão, tem... Isso aí. Mas em outra escala, milhão. Mas tem uma das maiores cidades do planeta, né? E aí é, faz com que exista a diferença que não tem em Santa Catarina. A gente passou pelo quadrangular da morte, tá? Como a gente já explicou aqui. Os jogos vão ser em ida e volta, pelo menos há um tempo maior, para que essas equipes tentem sobreviver, tá? E aí, pro rebaixamento com 3, a gente fica falando, se o Flamengo for pro quadrangular, o reserva dá conta.
Nesse caso, meu irmão, Não, o aqui é força aqui o máxima cara não absoluta. se permite botar o Cássio, reserva e não. o exemplo é esse, tá? A gente tem aqui, né? Em pontuação, Figueirense foi o que chegou mais perto, com 7 pontos, tá? Detalhe, Teria passado no outro grupo. eu falei, Cássio, que se ele tivesse vencido o Camboriú, ele classificaria. Mas tem um detalhe. Nessa mesma rodada, o Barra fez 5-1 no Concórdia. Ou seja, ele teria, no final das contas, ele teria que ter vencido o Camboriú por uma Porque é margem o de formato de diferença, cruzamento tá? de grupos, né? Você não Exatamente. joga dentro do seu. Porque mesmo que ele tivesse vencido, chegasse a 9 com o 5-1 do Barra na última rodada, não teria sido suficiente uma vitória simples. Ele teria que ter feito 4 gols de diferença. E aí já era, porque o Barra fez o 5-1, tá? Mas enfim, o Figueirense vai com Carlos Renoir, Joinville e Marcílio Dias. Ainda Carlos Renault. Renault, né? Fiquei na dúvida se era Renault ou Renoir. Agora ele fala. Porque o X aí acho que puxa um Renoir, É. mas enfim, não tenho. Porque o Renault Eu da sei, seria Renault com D. é com Renault, T. né? O Renault. Viu só, esse Renoir, O Bordeaux é Bordeaux Bordeaux. enfim, Não é pode ser Renault Bordeaux. também. Enfim. Vamos deixar em aberto a pronúncia do velho Carlos, tá? Fui logo aqui, meu, pro velho Google. O Google tá achou não. O Google tá insistindo com o teu. Você quer o X, meu irmão. Com X. Mas só para dar uma passada pela questão do Figueirense, tá? Porque, Cauê, quando eu vi essa foto, eu confesso que eu fiquei preso na foto. Pesada. Quando eu vejo Kaique, o Pesada. dono da Renault. só Renault, né? Renault. que eu- Kaique, o dono da churrasqueira do Paiva. Porque Sim. o Paiva, para quem está assistindo em outros estados, se tornou uma área do Grande Recife, que é Isso. entre o Recife e o Litoral Sul, mas é. ainda na região metropolitana, tá? Cabo Santo Agostinho, né? É. Pertence ao- Que virou o paraíso dos jogadores. E quando o Kaique foi do esporte, ele era o comandante diz que é um churrasqueiro de mão cheia, tá? Mas no futebol sempre foi um problema. E aí Jorginho, né, que perdeu força física há muito tempo. Aí eu tive curiosidade, Cauê, de ler a escalação que enfrentou o Camboriú na última rodada, tá? Igor Gabriel no gol, Léo Maia, Douglas, Anderson Conceição e Arthur Henrique, tá? O meio Arthur de campo. Henrique era de São Bernardo, até bom jogador. O meio de campo, Breno, depois entrou Potiguar no Breno, lugar acho que é dele. aquele que estava no Ceará. Rainan e Dudu, depois entrou Refite no lugar. Silvinho, Silvinho, aquele careca, que já foi algum dia, já olhamos com algum carinho. sim, substituído por Igor Bolt. Felipe Augusto. Igor Bolt, eu acho que ele estava no Náutico. Felipe Augusto, substituído Aquele por que tava no Pablo Metrô. Diogo, tá? E Pablo Kaique. Diogo ou Diego? Não, Pablo Diogo. Pablo Diogo. Não, o Pablo Diego tá no nível acima. E Kaique, que deu vaga a Kaique Jorginho. Moreno. Tá? E Kaique deu vaga a Jorginho. O Ou treinador. seja, Jorginho nem titular consegue mais ser. Isso. O treinador era interino, tá? Era Henrique, porque o Vaguinho Dias tinha sido demitido na rodada anterior. E aí, essa é a característica. O quadrangular da morte com 6 jogos levou o Figueirense a fazer um bom investimento, tá? E Márcio Zanardi Sim. para tentar salvar. É. Porque trouxe um bom treinador para essa Porque circunstância. você aí Tá? tem que salvar um ano, porque... Zanardi entendeu que é o trabalho ali para salvar o Figueirense. Exatamente. Tá? E é salvar, tipo, o Sport já participou de uma fase dessa, né? Foi em acho, 2020. Foi o quadrangular do rebaixamento, o Sport foi lá. Mas Era uma formalidade para o esporte, né? eu não sei se só caíam um, se caíam. Acho que até dois eram 2 rebaixados e só 3 rodadas. Aí ganhar o primeiro jogo, meio que você já dava um grande passo. Mas não foi não era um grande feito. Sim. Nesse caso, Zanardi chega com uma responsabilidade de atrapalhar, se não der certo, de atrapalhar até a Série C, meu irmão. Isso. Tá? Missão importantíssima. 3 de 4 realmente. A gente vai acompanhar esse quadrangular do rebaixamento, tá? Tanto que foi o foco dessa nossa atualização. Mas pra gente não dizer que não falou da parte principal do campeonato, fase de quarta de final definida, tá? Concórdia e Brusque fazem um confronto e um clássico, tá? Criciúma e Chape. E aqui tem um lado da chave, tá? Concórdia, Brusque, Criciúma e Chape. Do outro lado, Barra contra o Santa Catarina e o Camboriú contra o Avaí. Aí eu ia destacar isso que Cauê... Só lembrando que
Que é ida e volta, tá? E de volta. Isso que a gente tá vendo aí são, obviamente, todos os jogos de ida. Brusque mandando na volta, Chapecoense... E agora Santa só Catarina. final de semana, né, Cássio? A volta também é só final de semana. Detalhe. Ah, não, é porque essa questão é porque hoje é segunda-feira. Fui olhar aqui. É 1º de fevereiro e 7 de fevereiro. Aí Cauê lançou um tema que eu acho que vale aqui, Cássio. Santa Catarina, tá? Clube novo, clube empresa, primeiro lugar do seu grupo. Camboriú, clube novo, clube empresa, tá? O Barra, tá? Que a gente viu campeão da Série D, clube novo, clube empresa. Como se já não bastasse. Mas eu acho que isso é um fenômeno comum lá. Eu acho que é um fenômeno... Esse Santa Catarina é novíssimo, né? Veja, o maior campeão de Santa Catarina tem 19 títulos. Assim, é um campeonato que dá abertura para esse tipo de situação. E quando você vai para a lista de campeões, foi falar do Carlos Renault, o Carlos Renault já foi campeão, viu? 50 e O 53. Carlos Renault era o time tradicional de Brusque. O Brusque é um time mais novo. Aí ganhou 92 e 2022. O Santa Catarina é de Rio do Sul, tá? E foi fundado em 98. Não é tão novo, não, né? Tem quase. Isso. Mas talvez uma coisa é ser fundado, outra coisa é profissionalizar, né? De toda forma, a quantidade, como a quantidade de títulos de Santa Catarina é espalhada, eu acho que esse fenômeno é mais comum do que se imagina lá. E agora, é só perceber a estrutura do Barra, tá? Sim. Eu lembrei quando foi na final, a final contra o Santa Cruz, teve toda aquela matéria Arena Barra. Um estádio pequeno, mas padrão Arena mesmo, com a arquibancada de um lado, o seu treinamento gigantesco. Assim, se o dinheiro tá circulando ali e outros clubes vão ter o mesmo perfil... Lembrando que Santa Catarina conseguiu fazer 6 rodadas em 5 datas de estadual, porque ela começou 3 dias antes, tá, da data oficial. Lembrando que a Chapecoense, a partir de quarta-feira, joga a Série A. Por isso, não temos mais jogos do Catarinense Não no é meio de semana. atual vice-campeão, não ganha o estadual desde 2020. E lembrando também, Fred, que até esse fenômeno aí das SAFs, Joinville também é SAF hoje em dia. E o próprio Figueirense, há algum tempo, inclusive a ladeira abaixo do Figueirense, Colapsou a partir daí, né? a partir das SAFs equivocadas que lá atrás o Figueirense abraçou e se afundou. Né? Conhecemos de perto, em 2025, um dos responsáveis, né? Exatamente. Então, assim, um pouco, lógico, o Figueirense estava já em um cenário de dificuldades, anos atrás, e a SAF foi como se fosse, assim, empurrou a ladeira abaixo o bêbado. Porque aí, daí para frente, o Figueirense passou a nem cogitar mais, a nem respirar uma volta à Série B. E agora a gente segue para outro estadual que também já resolveu a sua fase de grupos, tá? Em 6 datas e tem as quartas de final definidas, tá? É o Campeonato Paranaense, que teve o Londrina como grande clube, tá? 14 pontos, tá? Uma campanha Invicta. significativa, né? Invicta, de 18 possíveis, fez 14 pontos. E classificou Londrina, Foz do Iguaçu, Atlético Paranaense e São Joséense, tá? São Joséense, no grupo A. No grupo B, Azures, Curitiba, Cianorte e Operário. Atlético e Curitiba chegaram a utilizar sub-20 nas 2 primeiras rodadas, tá? Depois foram com seus times principais, e isso explica um pouco da baixa pontuação, tá? Aí aqui, Cássio, a gente falou muito do quadrangular da morte de Santa Catarina. Aqui não é um quadrangular da morte, tá? Aqui vai ser o seguinte: 2 confrontos em ida e volta. Quem vencer, fica. Quem perder, é rebaixado. Maringá e Cascavel. Me chama a atenção Maringá. Que disputa a Série C e o ano vem passado. fortalecido. E nos últimos anos, 2, 3 2, anos. 3 bem anos já. Uma consolidado, SAF disputando forte. finais. Na verdade, me chama a atenção os dois. O Maringá foi vice-campeão paranaense 4 vezes de 2014 para cá. Isso. 14, 22, 24, nos últimos 2 anos, inclusive. Tá? O time atual vice-campeão. E o Cascavel, que não é o Cascavel campeão de 1980, por isso que a galera sempre bota o UFC Cascavel. Porque tem o Cascavel Cascavel não na cidade. Mudou a casca da cobra. Né? O tradicional Mudou a pele da cobra. Foi o campeão paranaense de 1980. Se eu não me engano, foi um título dividido com Pinheiro, um dos dois do Paraná Clube. Colorado ou Pinheiros? Agora, falar isso, deixa eu tirar essa dúvida aqui. 1980, até pra... Colorado, Pinheiros... eu tenho certeza que foi um dos dois, mas vamos... qual... E o Paraná, para quem não está acompanhando, Série B... Série A2, né? Paranaense. Foi o Colorado, só para gente, foi o Colorado. E o Maringá, eu falei 4 vices do
do Maringá, né? E o Cascavel, ele tá com 2 vices, 21 e 23. Perceba, Já esse novo Cascavel. esse aí, velho. 21 Cascavel, 22 Maringá, 23 Cascavel, 24 Maringá, 20. Os últimos 5 anos, Eles estavam por ali. esses 2 times jogaram a final. E agora vão fazer um duelo ide e volta. Só um deles disputa o Paranaense da Elite no ano que vem, tá? Agora chegou você mais vê que a perto. pontuação, às vezes, as injustiças, né? A pontuação do Maringá, 8. Mas aí foi da Mas Copa do aí Veja, da Copa do Nordeste com É. esse modelo aí, É, o Vitória, o Bahia já chegou a passar com a classificação, que ele seria o líder, não passar, na verdade, que ele seria, sei lá, segundo lugar do outro grupo, e já teve uma vez que o Vitória passou de fase sem ganhar um Tem que ganhar jogo. o jogo. não, É. eu acho que aí, esse mata-mata teria Mas ser foi- o cruzamento. Pronto. Mas ao mesmo tempo, perceba, a gente tá comparando, mas são campanhas, sempre, sem pondera. Não tá passando um de 6, outro de 3 ali, eles não enfrentaram os mesmos times. É. Quem enfrentou, o grupo, você compara dentro do grupo. E aqui no Campeonato Paranaense, esse aí. Detalhe, eu gosto dessa regra. Virou uma espécie de regra principal dos estaduais esse ano, porque quem tinha 12 times, basicamente foi para esse Tem que se modelo. virar, tem que se virar. Foi com- para esse com a modelo, né? quantidade de datas. 6 datas É, para classificar e depois consegue é. suas fases eliminatórias, tá? A não ser quando você tem times para tentar proteger e fazer uma outra organização. Mas aqui no Paranaense eu defendo um ponto. O Paranaense aplicou a regra como ela deve ser, como a Copa do Nordeste foi criada e depois a Copa do Nordeste mudou, tá? No Paranaense, os 4 times do grupo A que se classificaram, eles vão se enfrentar e só um deles vai para a final. Eles se resolvem entre si. Quarta de final e semifinal dentro do grupo. Assim como o grupo B. Porque aí faz essa compensação. E aí É. tem a lógica. Fala, Cássio. Quando eu estava acompanhando, sou Londrina nesse campo, desse estadual. Já falei aqui, eu gosto de. Isso aí eu trouxe de criança, isso, meu irmão. Eu gostava também do o Londrina e do tabelão. Paraná. São os dois. Agora, Londrina e Paraná. mas na minha infância, a relação. Isso pode. Alessio, ponta esquerda do Ou Londrina. era no jornal quando saía, ou era acompanhar a classificação quando saiu o tabelão da placar mensal. E aí eu ia olhando de forma corrida, porque não é pegar o final. Eu ia, opa, ganhou aqui, empatou aqui, ganhou aqui, para ver a classificação. Mas enfim, e nesse caso, o Londrina que ganhou até 2 títulos, venceu em 92, foi ganhar depois em 2014, esperou um tempo. Esse 92, que era Laú e Alessio. Aí depois foi perder. Fez a final dos outros anos contra o Paraná Clube, que quando o Paraná Clube engata ali um pentacampeonato. Quando eu tava vendo a classificação da reta final, ainda sem estar por dentro, eu disse, pô, eu tava torcendo pro Londrina ficar numa posição e que o Atlético Paranaense, porque eu pensava que era o cruzamento olímpico, né? Sim. E que o Atlético Paranaense e Coritiba fosse pro outro, pra composição da chave, pra ficar um caminho mais Sim. fácil. Meu irmão, a morgada, quando eu percebi que era dentro do, Desse jeito, que era né? dentro do grupo. Mas pelo menos não pegou o Atlético nas quartas, né? Isso. Vai pegar, larga com o São José esse, não tem chance. E aí Atlético e Curitiba vão estar jogando Série A, Cássio. Pode ser que... Caramba, pode. Às vezes abre uma janela, né? O Atlético já faz isso Por esporte, por DNA. com a Série A, É. com a Série A rasgando, né, meu irmão? Fred, você falou. Agora sim, o Paranaense, deixa eu ver, ele não tá. O Atlético ganhou em 24, o Coritiba ganhou talvez em 22, o atual campeão é o A gente Operário. até debateu quando a gente fez aquele videoguia dos estaduais, que é um dos estaduais que não tem nem Curitiba nem Atlético Não Paranaense tem estão morrendo não, por se título não esse ano, ganhar, não. o Paraná É. tá, o Paraná ganhou desde 2007. O Paraná tem que ganhar dois, né? Não, o Paraná precisa sobreviver. Mas tá virando SAF, né? Mas nesse caso, caramba, e pro Londrina a Série B ainda é depois, né? Essa é dia 21 tem de um março. tempinho. Tem um Tem um tempinho. tempinho pra se dedicar. Ô, Cauê. Me animei, viu? Ô, Tem um tempinho Cauê. pra se dedicar. O Tubarão. Roger, que é o pai desse time, né? Estava treinando o time, chegou a disputar. É Né? Claudinei, Não chegou a Claudinei, estrear, mas, Roger, mas na virada do na ano. virada Roger montou o time, treinou, Isso. mas não estreou, né? Veio Isso, pro esporte exatamente. A antes. base é criada, imagina-se, por Roger, né? Roger saiu, trouxeram Alan Al e a nossa manchete aqui é sem saudade de Roger, né? Porque conseguiu 14 pontos de 18, uma Sim, campanha invicta. Muito boa. O jogo mais duro empatou em 2-2 com o Curitiba, tá? Pelo que parece, Alan Al deu continuidade. Alan Al estava numa fase extremamente Draga de negativa carreira, da né? carreira, né? Era um cara que apareceu bem, Muito bem. como treinador a ser olhado, e aí fez escolhas na carreira também. Ali tem aquela campanha dele do Vila Nova, que é a campanha de um dos melhores
Vila Nova praticamente rebaixado, ele faz uma campanha de Espetacular. É campeão de ali tudo. que ele Vamos dizer assim, de campeão joga de a luz tudo. nele, né? Ele fez, eu acho que também no Guarani, uma boa temporada também pelo Guarani ali. Sobe com o Cuiabá. Quando o Cuiabá sobe a primeira vez no Cuiabá, Isso é Alan Aula. Alain, foi com o Alan Al. Meu amigo, eu não sei se a Atos vai estar na audiência desse programa, não, mas ele, assim, é tu falando e se Mas der o veja, F5 vai ter comentário já no vídeo. eu acho que a virada pra baixo é com o Náutico ali. Ele ali, quando é ele quando pega, mergulha aí de vez. começa. Aí começa. Aí começa. Mas ele É um sobe, porque flecheiro, o time viu? do Cuiabá que sobe, Da C pra B, no caso, né? não, da Ele B só pra pra A. A, ele que leva. Da B pra A. Era Chamusca. Aí Chamusca, eu acho que sai pro Fortaleza e ele permanece e sobe, com a sua certeza. É ele que sobe o time, dando seguimento ali, com a sua certeza. E aí é quando ele começa a ser um nome dentro do Sim. mercado de Série B. E Alan Al, tá? Conduziu muito bem sem Roger, tá? E leva o Londrina aí pra essas quartas de final, como time de melhor campanha Agora sim, do o Paranaense. Londrina hoje em dia é um clube, até pela estrutura de SAF. Primeiro, já era um clube que trabalhava, eu acho um bom trabalho assim de divisões de base. Sim. Legal assim e tal. Sempre teve um trabalho interessante de tentar buscar ali. É um clube forte do interior, numa cidade rica. Tá, mas é maior do estado. Então, Do tem interior do estado. tem alguns requisitos que ajudam a estar onde se posiciona. E agora, com a SAF, aí é aquela coisa, às vezes você troca o treinador, mas não muda a filosofia. Mas você sabe, Cauê, que é uma SAF múltipla, né? Sim. É uma SAF que administra 5 clubes, né, Cássio? Essa do Londrina. Se não me engano, Sim. são 5 clubes. Nasce- que é todos de eles- Belintani, né? Detalhe, É. todos eles brasileiros. Isso. E até vi a entrevista de Belintani. Multimercado. Foi ao Bar FC daquele. Sim. E era justamente de uma lógica muito interessante, assim, de se entender uma rede de clubes, né, o Multiclube Ownership, mas na versão nacional, se entender como clubes periféricos. Ponto. Não vai ter a rede. Como é que se na expressão? O principal, a rede é a cabeça. Reda, Não vai ter exatamente, não vai ter um time para ficar os outros orbitando nele, O não. City. Não tem vai o ter o Manchester City. City, né? Não tem um City. Aí, e nesse caso, nessa entrevista, até para montagem do próprio Londrina Nave também. mãe. Mas é outra Tem um palavra, daqui a pouco. nomezinho, Abelha Rainha. Mas é tudo isso, mas é outra palavra. Sim. A forma de contrato é uma SAF que se aceita em não ter o aporte para comprar jogador 2 milhões, 1 milhão. É uma SAF que se aceita, ó, justamente aquela parte do know-how, o poder de captação de jogadores de ser barriga de aluguel. Pronto. Uma SAF que se aceita como barriga de aluguel em todos os clubes. Sim. Aí, obviamente, ele vai valorizando o clube, porque o Londrina agora na Série B, você conseguir encaixar, meu irmão, tá sem espaço, Exatamente. São Paulo tá sem... Na verdade, isso sempre existiu. Só que agora não é um diretor abnegado fazendo isso, tal. É um cara executivo que todos esses jogadores já vêm com contrato de taxa de vitrine. Já nessa lógica. O cara já chega aqui, ó, meu irmão. Chega aqui, se render 15% nosso, 20% nosso. Então até contrato não é o gatilho. Porto de Caruaru que a gente foi acostumado lá atrás, com aquela coisa de embrionária. Pra se render aqui, compra um pedacinho. Não é isso não. Ele não quer comprar o jogador do cara depois. Ele quer que o clube dono venda, mas que ele tenha direito a um percentual. Nessa negociação de Roger com o Sport, eu até conversei, né, com pessoas que tiveram contato com ele lá, tudo, e me disseram que essa SAF do Londrina, como acho que todas essas do grupo de Belintani, ainda traz uma estrutura e um aporte financeiro muito simples, tá? Há uma precariedade. É justamente isso. O próprio Roger, eu tenho relatos que Roger entrava muito em atrito com limitações, com precariedades do dia a dia. É por isso que eu acho que, nesse caso, ainda pelo menos, é um grupo de know-how. Não é de faz-me, não é do faz-me rir, não. Não. É de know-how. É de know-how. Até porque o Londrina, quase estou certeza, que tinha já por trás o pessoal do grupo Malucelli. Sim. É uma família super rica do Paraná e que injetava dinheiro nisso de vou fazer jogador. E o Londrina, você precisa botar. Antes era passar pelo Matsubara também, eu tô ficando enganado, será? O Malucelli não tinha o J. Malucelli, né? Mas ele passou pelo Matsubara também, não? Assim, de ser um cara que... O Matsubara, porque o Matsubara também Era É coisa outra família, né? é de outra família. É a história do japonês, né? Da imigração Exatamente. japonesa. Chegou a ser rival do Londrina, em Londrina, porque ele era bem andarilho. Então, pra gente fechar o Paranaense,
Eu quis destacar aqui porque sempre que a gente, nesse raio-x dos estaduais, encontrar algumas coisas fora da curva, a Sim. gente vai trazer. E um atacante de 23 anos, de um time de menor expressão, com 5 gols, sendo artilheiro do campeonato, com você aqui na mesa, eu disse: eu vou destacar Lucas Alves, tá? Jogador do Foz do Iguaçu, o artilheiro isolado, tá? Do Campeonato Catarinense. E veja só, a gente tem acompanhado, são poucos jogadores no Brasil que tem 5 gols já nesse começo de ano, tá? Eu vou dizer de cabeça aqui, Robson, Sim. no Novo Horizontino, que já tem 7 7. dentro do Campeonato Paulista. 3 de Parece uma que. vez só. É, contra o Palmeiras, os 3 Contra de o uma vez Palmeiras, só. não foi contra É, o Ibis não, viu. exatamente. Então, vale sublinhar aqui, Cauê, Vale olhar depois, né. Você pela vale idade, né? porque é um cara rapidamente eu fui olhar aqui, não sabia quem era o jogador, e a gente aqui antes do programa, quando fala assim: "Pô, vamos ver já ver aqui curiosidade", pelo jeito passou aqui pela base do Grêmio, sem ter tanto destaque, aí vai para finalizar a base dele na Chapecoense, aí pelos números aqui, faz uma base na Chapecoense muito boa, assim, de números de gols muito acentuado para o número 24 de gols em partidas. 2022, né? Isso na base, no sub-20. Sim, E depois não consegue não vira a chave não virou. profissional. Fica rodando não sei quantos clubes ali, até que no ano Galo Maringá, passado Concórdia e Bom Sucesso, tudo em pronto, 2024. Ano passado, Foz do Iguaçu, 6 golzinhos, tá? na Série B do Isso. Paranaense, Sim. e aí vira o ano no clube e permanece. Aí muitas vezes esses jogadores já precisam, porra, é aquela coisa, precisa acertar uma temporada. E é uma coisa que a gente estava até falando do Biel, do Brusque, Sim. que o Sport tá de olho, está para trazer. Às vezes o cara explode, o cara é uma referência ali na base do clube e tal, na conversão da base, na transformação da base para o profissional, ele não consegue vingar por N fatores, e aí ele fica esperando aquela chance até que consegue um clube onde tem oportunidade, muitas vezes num grau de dificuldade muito inferior, mas a qualidade dele se ressalta, ele consegue se afirmar e aí aparecer para a plateia maior dos clubes maiores. E aí vale, depois até vou dar uma olhada para ver se eu vejo algum Você vê, material de Cauê, Lucas vamos Alves. supor, um Santa Cruz, que só tem Sim, Quirino hoje. Acaba um estadual desse, você pode puxar um jogador desse para pode, disputar uma você tem Série que ver C. se o que o resultado, os gols, tem a ver também com desempenho, né, Sim, e com perfil. Que às vezes é um cara de 1,92 m e que os gols é só de cabeça, tal, claro. ou só fez gol de Sim, pênalti. Então, assim, por isso que eu disse, é bom depois você ver, que bateu a curiosidade, depois eu vou ver com calma para ver se tem futebol, se perfeito. tem alguma Tá. coisa ali. Vamos agora chegar no Nordeste com 2 estaduais que a gente cobre, tá, regularmente. Então aqui, a gente costuma passar mais rápido, porque já temos vários conteúdos sobre os 2 estaduais que a gente vai passar agora. Então aqui a gente faz, na verdade, um resumo para o nosso público de fora do Nordeste, tá? Você que é torcedor do Bahia, do Vitória, do Santa, do Sport, do Náutico, do Ceará, de Fortaleza, quando a gente entra nos nossos estaduais, a gente aqui está conversando com o nosso público, que é cada vez maior fora do Nordeste. Nosso público em Goiás, nosso público no Paraná, nosso público no Pará, em Santa Catarina, em Minas, no Rio Grande do Sul. Tem chegado muita gente e a gente faz esse programa justamente para ter essa troca. Então agora a gente atualiza sobre os nossos campeonatos, sobretudo para o público de fora. Não vamos ser tão profundos, nem vamos levar muito tempo, porque a gente já tem horas e horas e horas no nosso feed sobre o que a gente vai apresentar agora, tá? A gente faz a primeira parada no Baiano, tá? Que abriu apenas a quinta rodada e é um campeonato de 9 rodadas, tá? São 10 times, classificam 4, então é um campeonato que ainda tem, né? Tá chegando à sua metade. Foi aberta essa essa quinta rodada com o clássico, com o Bavi, porque tem Série A na quarta-feira, e aí a Federação Baiana, a partir de agora, como todos os jogos são transmitidos na TVE, ela pode usar a semana para diluir os jogos, para ter jogo todo dia. Então, a Federação Baiana vai usar aí os jogos do Bahia e do Vitória no final de semana e utilizar os meios de semana para diluir o restante das equipes, tá? Mas aí o Bahia, com o time 60, 70% titular ali, poupando peças importantes, tá? Não tinha Juba, Eric Pulga, William José só entraram no segundo tempo, não tinha Everton Ribeiro, tá? Não tinha Jean Lucas. Um Bahia, não tinha os zagueiros principais, um Bahia
50% a 60%, Cássio. Mas o Vitória só teve ímpeto, né? Travou nas suas limitações. O Bahia, aos poucos, ali controlando o jogo, dosando o jogo com mais qualidade, vence. E detalhe, mesmo tendo feito o Campeonato Baiano até aqui, em 5 jogos, mesclando equipes, começou só base, depois Rogério Ceni foi assumindo o time com base e reservas, utilizando alguns titulares, é o suficiente para ser um único Sobrar, clube né? 100% da Série A. No caso do Campeonato Baiano ter 9 rodadas, ele mantém, na verdade, o formato dos últimos anos. A diferença foi a redução do mata-mata, e não da fase, continuou com semifinal e final, mas são duas fases em jogos únicos. Enquanto as federações de vários outros estados, elas tentaram arrumar uma data para os mata-matas, a federação, dentro dessa lógica de 11 datas, né, que a CBF deu, a Federação de São Paulo, por exemplo, conseguiu uma data extra, mas não era para o turno, era uma data extra para o jogo de volta do Campeonato Paulista. Você poderia até pensar, ó, se conseguir uma data extra, bota em vez de ser 8 rodadas na primeira fase, colocar 9 rodadas e mantém a final e o de volta, mas ao mesmo tempo faria 16 times jogarem mais um jogo. Você Mais poderia ter tempo, pensado nessa. Não foi o que eles fizeram. Eles priorizaram ter uma final e de volta no Campeonato Paulista, que eu acho que na parte econômica deve fazer sentido, que é por isso que o campeonato paga 35 milhões para um, 35 milhões para Isso. outro, ou seja, no caso do baiano, a Federação Baiana, ela priorizou em manter o maior número de jogos da fase, mesmo encurtando. Veja, eu acho que é a menor fase decisiva dos 27 estaduais do Brasil. Só Quando terminar a fase de grupo, meu amigo, se tiver algum aí que termina a fase de grupos e vai direto para a final com o jogo, aí bate, beleza. Mas tirando isso, o máximo é duas empatar. datinhas acaba. E empata, porque são em É. duas datas, é semifinal e jogo único e final e jogo único. E aí essa campanha, trazendo agora para a campanha do Bahia de 100% que ele conseguiu nesse Bavi 505, é óbvio que o Bahia vai jogar, se o Bahia jogou com um time 50%, 60%, como o Fred falou, no Bavi, fora de casa, pelo amor de Deus, imagine nos jogos restantes da primeira fase. A E campanha, agora com o brasileiro. a né? campanha permite isso, o brasileiro exige isso, e a tendência é que o Bahia consiga, na minha opinião, terminar na liderança, mesmo com o time reserva do reserva. Ele não chegou a bater o sub-20, não, né? Ele colocou, Chegou a usar no comecinho. mas foi mais misto frio do que sub-20. Né? Comecinho sub-20. Depois, Ceni já assumiu. Eu acho que isso só mudaria E o tendo ritmo sub-20 do mínimo. Bahia É porque tem 3 Veja, caras que o fizeram, trabalho né? é para isso. O trabalho de investimento é para você ter um sub-20 que pegue a maioria daí e vença. Mas nesse ponto, Cauê, o meu foco aí, nesse caso aqui, vai ser suficiente para o Bahia terminar na liderança e aí faz a diferença. Porque você fica mandante na Sim. semifinal e vai ter. É um jogo, pô, lembrando, é um jogo. Até porque o Na risco final. aumenta quando é um jogo só. E detalhe, muito. e se for um jogo contra o Vitória, por exemplo? Porque o Vitória tá com a campanha ali, Tá aí de por- repente, por aí. aí o Bahia fica em quarto. É um jogo na Fonte Nova, É. manda o Bahia, ou no Bavi na final, porque se der Bavi, que é o normal, se der um Bavi, vai ser Bavi de um jogo, pô, de 90 minutos para decidir quem é o campeão baiano, ponto. Empatou ali e tal, pênalti. Nesse caso, o Bahia vai entrar na primeira divisão, vai diminuir a qualidade técnica do time, mas a tendência, largando com 15 de 15, é que ele consiga manter isso. O Vitória, por outro lado, aí tem um probleminha aí. Por quê? Ele vai precisar, obviamente, ele botou o time principal aqui, a força máxima já não é tão Já não assim é nesse momento, máxima, já não né? é tão máxima nesse momento. O Campeonato Baiano, ele, para a Copa do Brasil, se ele ficar na primeira divisão, ele já larga na quinta É. fase de 27. Mas se for rebaixado, irmão, Exatamente. Aí- Você não tem como aí- ser mãe de nada, né? Então o Vitória precisa pelo menos ali bater quarta. Ele poderia terminar em quinto e o Bahia ficar na primeira divisão e abrir essa abrir a vaga, vaga e abrir pra a ele. vaga para ele. Mas nesse caso, o Vitória ele vai precisar do básico para pelo menos pegar a semifinal. Nem que Que seja já como resolve a que já, vida que já dele. resolve. Aí vai para a final do Bahia. É. A Bahia tem 3 vagas na Copa do Nordeste. Pra e ainda mais, com o time internacional e vaga internacional não joga, a Copa do Nordeste é basicamente o seguinte: chegar na semifinal e pegar essa vaga da Copa do Brasil, você basicamente pega a vaga da Copa do Nordeste também. Cássio, só pra deixar bem claro, você falou e tinha razão, tá? Sub-20 puro sangue não teve em nenhuma rodada. Já na primeira rodada, o Bahia teve João Paulo, goleiro, tá? Marcos Vitor, zagueiro, e Rezende, que são jogadores de fundo de elenco, tá? Que atuaram e no segundo tempo entrou o Iago Borducci. Então, o Bahia, desde o começo, eram 8 Que sub-20 no time zagueiro de fundo titular. do elenco.
tá? Que zagueiro profundamente. É porque Marcos Vitor, na verdade, aí Tava não é voltando. exatamente, é os caras voltando, Voltando, tá? Eles exato. deram a chance aos que estavam voltando, mas usaram Eric, que estava precisando de minutagem, que Minutagem, passou voltando de tempo lesão. parado, usaram o Nestor, É. usaram o Canu, tá? Então, sub-20 não teve em momento nenhum. E Cássio citou outra coisa importante, né? Que é o Vitória, que nessa rodada já corre de novo o risco, porque, repito, essa classificação aqui, só Bavi jogaram, só Bahia e Vitória jogaram, tá? A gente ainda tem, por exemplo, o Porto, ele vai pegar o Barcelona de Ilhéus. Então, Com já se empate, distancia. já Ou outra- assim. ou se distancia, É. ou o Porto já coloca. Ou 3 pontos, né? Já tem um problema nesse jogo. A Jacuipense enfrenta o Juazeirense, tá? Um com 5, outro com 4 pontos. Se tiver um vencedor, já passa o Vitória, tá? O Jequié enfrenta o Bahia de Feira. Se vencer, passa o Vitória. Ou seja, o Vitória já pode sair Do do G4 de G4 novo, daí. né? Tinha acabado de entrar. Detalhe: o Vitória jogou 3 jogos com Rodrigo Chagas comandando e aí um Frankenstein assim de A gente fala catador, as pessoas se ofendem um pouco, mas chama de Frankenstein, então. foram 3 empates, meteu a força máxima contra o Juazeirense, goleou, só que aí perdeu do Bahia e agora tem Série A. Série A. Vai se fazer o quê? Detalhe, e tem Série A com a rodada inicial sendo... Nada, não existe descarte na Série A. Pro Bahia, pro Vitória muito menos. Né? É, mas existe alguns... Não existe descarte, mas existem alguns jogos que, mesmo que na primeira divisão você não consiga contar com nada, a gente evita a conta de luz. Sim. Tira do Sport de 25 aí pros outros, mas assim, não tem conta de luz, geralmente, na primeira divisão. Mas tem aquele jogo que se fala, ó, meu irmão, é 3 pontos na primeira rodada e na outra, todo mundo diz que é a mesma coisa, mas esse jogo não é a mesma coisa, não. A largada do Vitória contra o Remo, ela por exemplo, ela já, na minha opinião, ela já tem um nível a longo prazo. Assim, Posso piorar a situação do Vitória? Eu não tinha visto, não, eu vi agora. Larga contra o Remo no Barradão. sim. Se não vencer, empatou. Segundo jogo, Palmeiras, em São Paulo. É isso que eu tô falando. Terceiro jogo, Flamengo. Então, veja, os 3 Quarto jogo, Botafogo fora. Não, tá, por 3 jogos de fora. Não, o Não, Flamengo em casa. Flamengo em casa. Saca. Mas tão Ou seja, novinho. Não, veja, O suspiro foi o primeiro. Deram a tabelinha que nem o do Sport. Não, mas, 25. mas é que tá. E você não. Ganha, tipo, ganha, E o viu? Vitória, obviamente, não vai pegar o Remo tendo 3 pontos. Isso não vai acontecer. Ei. Isso não vai acontecer. Cássio. Aí mas a quinta rodada ele não joga, porque é o Que é o Bavi. Bavi, né? E vai estar adiado É. pela Eu Libertadores. já ia dizer isso. Quinta rodada do Bavi. Não, Depois tá marcado, mas não vai ter o Bavi. Depois, Atlético Mineiro. É isso. Mas aí que ficar é isso. Grêmio em Porto Alegre. Descer, tava junto aqui, Veja. todo mundo. Se tivesse descer, tava tranquilo. Que ficou na primeira divisão, é isso. É meu irmão. isso. Agora, às vezes, tem uma isca, que nem foi o de 25 do Sport. Que a gente alertou que, ó, o início você vai ter que saber sofrer. Dessa vez, o início do Vitória. Por isso que o jogo com o Remo é uma... É fazer 3 pontos pra não saber quando vai fazer mais que 3. foi o que a gente E vai disse no fazer 3 Sport. sem essa garantia, porque o Remo tá vindo a mesma coisa. O Remo tá pensando assim, meu Deus, olha a estreia da gente. E era rapaz, aquele assim. Bragantino, aquele Red Bull do Sport. É, Que, ó, foi o quarto jogo do aquilo Sport, aqui, é. você olhava assim, esse Red Bull aqui, ó. É pra era, acalmar. aqui, viu? É pra acalmar. É pra detalhe. tomar. E era, né? É. Do E Vasco era. também, né? E Enfim. era, mas aí tinha 2 laterais esquerdos de um lado, bola Então, esse é o cenário do baiano e a gente chega no pernambucano agora, tá? Que o Náutico tá, assim... A gente vai trazer, daqui a pouco você Vamos. procura no feed, a gente vai trazer essa semana 2 especiais, na verdade, vários especiais, porque começa a Série A, e a gente aproveitou para atualizar a Série B. Vamos ter um conteúdo dividido em partes também sobre o raio-x dos 20 clubes da Série B. Vou dar um spoiler aqui, tá? Em números, o Náutico é o time do ano. Em números, tá? Claro que tem outras questões aí. O Novo Horizontino super bem no Campeonato Paulista, tá? Mas demolidor e vem de uma semana demolidora, tá? 4-0 no Sport, 4-0 no Jaguar, 4-0 no Santa Cruz, tá? Tudo organizadinho, tudo certinho, transição bem feita, elenco bem montado, Dodô despontando o Cauê. Como... Trabalho começando antes, que é Então, o né, que... tudo bem feito, desde a prospecção. O time se representou dia 15 de dezembro, já tem mais de um mês de maturação. Isso. Né? 1 mês e 15 dias quase de maturação. Só que antes de 15 de dezembro, os jogadores já estavam com cartilha É isso. para exercícios físicos. Né? Não é por acaso. Lógico, nível do Campeonato Pernambucano, Mas já Mas pegou os veja. 2 clássicos. já pegou os 2 clássicos. Tudo bem, o do esporte se descarta pelo sub-20, né? Mas veja, vem jogando, passou um sufoquinho ali e tal. Tá fazendo sua parte.
está azeitando a máquina, porque o estadual acho que é muito por isso. É você azeitar a máquina, deixar ali tudo rodando para você entrar no brasileiro, ó, fuf, e ir atrás das peças que te dê uma força maior. Porque quem começa bem já começa a fazer, no mínimo, uma gordurinha. Sim. Às vezes você está se reestruturando e você vai apanhando ali, até que você pegue o jeito da coisa, pode levar um tempo. Sim. E quando você começa bem, você já começa a fazer uma gordura. Se a Série B começasse como a Série A agora, 15 de fevereiro, antes do Carnaval, o Náutico tinha uma grande chance de largar na frente. E não é porque, Cauê, mas o Náutico era o melhor elenco da Série B. Talvez não seja. Mas importa muito no início estar funcionando. O time está casado, está azeitado. E o Náutico hoje é um time azeitado. Vai precisar, possivelmente, que mais na frente venham outros pontos de ganho de qualidade. Um investimento maior em algumas peças que chegue para reforçar o que já se tem aí. Lembrando aquela campanha do Náutico de lá atrás, com o próprio Hélio, que acharam que dava e não e fecharam os olhos para algumas possibilidades que existiam de melhorar. Tem, mas ele também tem uns pontinhos que o Náutico, assim, perdeu a dupla de zaga, assim, teve foi Sim, Camutanga sim. e Wagner Leonardo, teve Mas assim, isso teve você não poderia não, tudo ter. bem, mas assim, mas mesmo pensando na reposição, mas havia um encaixe ali, assim, desmontado. Veja, o Náutico produziu, começou bem, mas depois foi desmontado, não houve reposição. Mas eu acho que a própria reposição era uma tarefa difícil, porque é só ver como o Wagner Possivelmente Leonardo não tá seria hoje. igual. Mas quando Dois, você dois zagueiros que de lá pra cá só jogaram a primeira divisão. Mas quando você tá azeitado, é mais fácil você trazer uma peça dentro daquilo que tá funcionando Sim. e botar. Isso foi Mas dito até quando agora, você deixa tá? correr, Isso foi dito até agora. É. Desse momento de facilitar. Trazer gente. Esse momento, antes Isso. de haver E é um isso. desmonte, de haver um interesse de outros clubes, mas já aproveitar esse momento. O Náutico surfou muito bem. Fred, essa rodada ela marcou o segundo clássico pernambucano, né, como o Fred falou. O Campeonato Pernambucano passa na Rede Globo há 27 anos. É a parceria mais duradoura de todos os campeonatos estaduais do Brasil. Nenhum é desse. Paga 333 mil reais. Paga pouco. E o salário? Não, mas Raimundo. é sempre importante, inclusive, quando a gente faz esses dados sobre as cotas, aí chegam esses clássicos e mostrar justamente por que grita, por que a gente aborda isso, porque tem uma diferença muito grande, né? O cara, ele paga 333 mil para cada grande. Para o Náutico, 333 para o Santa, 333 para o Sport, e os 5 intermediários dividem 333. Não, dividem 1 milhão, na verdade. Eles dividem 1 milhão. Enfim, o clássico entre Santa e Náutico, ele teve uma audiência média de 23,8 pontos. Isso dá mais ou menos 851 mil telespectadores no Grande Recife. E um pico de 26,5, que dá 948 mil. Aí é só para um detalhe. É um jogo que com 15 minutos do segundo tempo estava 3-0, tá? Com a torcida do Santa saindo. É óbvio que a audiência se perde, mas mesmo assim sustentou um número bom. O da semana passada, o Náutico Sport tinha dado 25 de média e esse foi 23,8. Aí, cara, o que é que isso representa? Veja, os campeonatos estaduais aí na Globo é muito acima acima da média, é acima de um pagamento do pagamento feito atualmente pela emissora. E só o último dado de audiência que acho que tem gente que acha curioso. O último Santa e Náutico tinha sido exatamente há um ano, 25 de janeiro de 25. Aí o outro foi 25 de janeiro de 26. E a audiência foi quase a mesma. Um ano depois, exatamente um ano depois, Santa e Náutico, do ano passado, teve média de 23, agora foi 23,8, subiu 0,8. E o pico do ano passado foi de 27, ou seja, foi meio ponto acima de agora. É aquele negócio que a gente fala. Um ano depois. E os dois jogos é como se existe aquele. Ou seja, o público é aquele, né? Quando Vinícius fez o gol. Era da cota, né? E as turmas achou que ele tava provocando o Santos, ele tava vendo o Globo, porra. 900 mil pessoas e o salário, ó. 900 mil, tô botando isso aqui pra o gente, salário, meu. ó. Pô, é uma boa tira dessa, viu? Teve um tema desse clássico que nacionalizou, inclusive com um comentário de Neymar, tá? A pisadinha na bola de Dodô, que corretamente, veja só, corretamente cumprindo a regra do campeonato. Regra do campeonato, não. Regra do futebol brasileiro. Isso. Gerou um cartão amarelo.
tá? É regra de. É a lei Memphis e Soteldo. Porque Memphis e Soteldo. Segundo Salve Spínola. Salve Spínola que disse. escritório de advocacia. Ele chamou assim. Aquele clássico. Aí foi lei. Mas foi ele que chamou assim. Eu até coloquei no Twitter ontem. E é uma lei até nova. Porque na verdade começou ali com um fazendo, aí o outro fez no clássico. Aí disse, ó, meu irmão. Vai virar moda que o cara nem sabe aqui, Dodô nem sabe, foi fez. Então, assim, e só faz em clássico. Ninguém, meu irmão, ninguém tá pegando, com todo respeito, ninguém tá pegando. Eu ia falar, qualquer time aqui começou a fazer de graça. Ninguém tá pegando o ágape, não, e fazendo, subindo em cima da bola do ágape. O cara só faz no clássico, meu irmão, tá ligado? Ó, tava 0x0, né? Não, aí é assim. Mas o cara só faz no clássico e tal. Você questiona a regra, porra, é óbvio que. Pô, é óbvio que isso não merece o amarelo, mas dentro de uma questão disciplinar, isso foi considerado antijogo pela Comissão Nacional de Arbitragem, e é exatamente assim, não dá nem pra questionar, não foi, o cara presidente não fez isso não, mas a imagem é exatamente, tá Os ligado? 2 pés ali. Os 2 pés clássicos, de forma clássica. Bem rapidinho. Mas é o que todo mundo faz, bem rapidinho. Ninguém Agora, ninguém se o fica cara se equilibrando não. Se o cara der um chute na bola, não é falta não, né? Não é rasteira Talvez não, seja por isso que existe o amarelo, pra não gerar esse tipo de coisa, porque pode virar uma coisa generalizada, enfim. Então, o cartão é uma regra. O texto, inclusive, não deixa margem para dúvida. É cartão amarelo. Na bola amarelo. E é aquele tipo de regra que Com é os assim. 2 pés, né? Sim, exatamente. É aquele tipo de regra que você pensa assim: subir na escadinha das arenas. É um absurdo, o cara comemora e dá amarelo. É a mesma coisa como, pô, é uma imagem arretada, passa no Fantástico, bota na capa de jornal, todo mundo usa, a própria CBT. Aí, mas dá amarelo. Aí você vai pra Comembol. O Racing lá, o River Plate, os caras, meu irmão, botam uma guerra civil de fogos lá no estádio. É a imagem da Comembol que abre a Libertadores no ano seguinte. $500 mil de multa pra tá ligado assim? Inclusive, Cássio, a galera aproveita, mas... Nessas aplicações rigorosas, Celso lembrou bem, muita gente falou depois, na hora eu nem tinha me tocado, e depois muita gente confirmou. No jogo contra o Sport, Vinícius, quando faz o segundo gol do Náutico, ele abraça os torcedores, né, no alambrado. Sim. E não teve. E amarelo, né? E amarelo. Ele deveria ter sido expulso, ele já tinha amarelo, né? E aí passou. Detalhe. Não tinha VAR. Se tivesse VAR, talvez ele tivesse sido expulso. Como e dentro Paulo da regra... Sérgio... Sim. Não, mas aí não era para amarelo? Mas ele já tinha amarelo. Mas ele não pode mas no VAR não poderia chamar. Mas só pra dizer, mas esse tipo de coisa, seria um absurdo, é óbvio que seria um absurdo, pô, a imagem é linda, de ficar abraçando o torcedor. É isso. Mas não pode, ele ficou muito suscetível. Vocês lembram que em 25 Paulo Sérgio foi expulso pelo VAR, com o jogo já encerrado, porque depois do jogo ele foi comemorar. Alguém viu a comemoração de Hulk ontem no Mineiro? Foi aquela, né? Meu irmão, só que Hulk é mais que o Paulo Sérgio, né? A gente vai chegar. Não, pô. Daqui a pouco. É porque é o gesto da organizada. O Hulk foi a mesma coisa, meu irmão. Detalhe, não pode também. Não pode. Mas só sobrou pra Paulo Sérgio. Pra gente fechar aqui o Pernambucano, tá? Pra quem não acompanha o Pernambucano, faltam 2 rodadas. O Pernambucano são apenas 8 clubes, tá? 7 rodadas e se classificam 6. 2 vão direto pra semifinal, tá? E outros 4 equipes disputam as quartas de final. No Pernambucano é tudo em jogos de ida e volta, tá? Importante aqui, o Sport, mesmo tendo utilizado a base em 3 jogos, nos 2 últimos trouxe Roger, que é uma atualização. No último raio-x que a gente tinha feito dos estaduais, a gente só faz o raio-x nas segundas. Então, as rodadas do meio de semana a gente não atualiza. A gente ainda não tinha nenhuma atualização do Sport. Que queira ou não, são apenas 2 jogos, então não tem base de comparação nenhuma, mas como profissional, fez 8 gols em 2 jogos, né? Não tomou gol, 100% de aproveitamento, mas adversários... E jogos bem distintos, né? Talvez essa semana contra o Maguari, fora de casa, estádio de interior, mais difícil, a gente possa ter um termômetro a mais. Quando a gente atualizar esse raio-x da segunda que vem, o Pernambucano, inclusive, vai ter acabado a primeira fase, a gente vê se o Sport pode ser chamado de 100% como profissional, tá? 100% de 2 jogos, Acho que a gente até, não Fred, vai... o termômetro vai ser contra o Santa, porque a questão do jogo do Maguari, da dificuldade atípico, né? do gramado. Mas mudou um pouco, assim. Eu sempre sou da linha que, meu irmão, não é possível que toda vez que acompanha o time, só o time que você tá com foco ali, só esse time sente psicológico, o outro nunca sente, o outro sempre é um mental muito forte, é um robô. Meu irmão, a derrota que o Maguari sofreu no domingo não existe, pô. O Maguari jogava no Foi mesmo... até bom tu lembrar isso, Cássio, porque é uma das coisas que precisam ser contadas nesse final de semana. É o próximo adversário. O Maguari vencia dentro de casa
no mesmo horário, 15 horas, que vai jogar contra o Sport. O jogo seria com refletor, mas a instalação não ficou pronta no tempo hábil e foi remarcado quarta-feira de 3 da tarde, jogo, lá em Bonito, que é no Agreste de Pernambuco. E nessa última rodada, o Maguari vencia dentro de casa o Decisão, que estava atrás dele. A gente tá vendo o Decisão em quinto e o Maguari em sexto. Era um confronto direto, mas o Maguari era o quinto colocado. Abriu 3. Detalhe, os dois estão na Série D. O Maguari tem uma folha de 300 mil e a do Decisão é mais ou menos 150 mil. O Maguari tá na Copa do Brasil. Tem um investimento maior, joga com o estádio com torcida. O Decisão ainda não conseguiu, ele tá jogando em Goiânia, que é um município no litoral norte, faz divisa com a Paraíba, mas ainda com torcida portas fechadas. Enfim, 3-0 é o resultado. Inclusive, quando sai 3-0, é o resultado de todo mundo. Ó, é o que se espera. Isso 21 do segundo tempo. 21 do segundo tempo. Um coco. Assim, Foi inacreditável, pô. Outro coco. Não foi hat-trick de Bambam. Tem um cara igualzinho a ele, mas saiu a súmula. Ele não fez. A gente, na live a gente fala o hat-trick de Bambam, mas na verdade ele marcou 2 gols. Senão ele teria sido artilheiro do campeonato se ele tivesse feito hat-trick. Ele teria empatado com o Paulo Sérgio. Mas foram 2 gols porque o outro cara que fez o gol não era ele. Mas ele fez o gol da virada. O gol aos 44 do segundo tempo. O Decisão ganhou o jogo. 4-3, foi impressionante essa virada, tá? Até boa essa história pra ser contada, que é o resultado mais inacreditável Isso. Inacreditável. desses giros estaduais. Detalhe. Quando a gente Porque bateu detalhe- 3, a gente largou, assim, acompanhando, então daqui a pouco chega a O Maguari, informação. em Ó, tese, é muito melhor que o Decisão, em Isso. tese, pelo menos. tá 4-3 pro Decisão. Informação. Agora, a dificuldade lá e para avaliação minha não é nem tanto pelo resultado, porque eu acho que o resultado do Sport tem a obrigaçãozinha de ir tentar ganhar. Mas do Mas futebol você jogado, né? avaliar É, desempenho. é. Eu acho que o avaliar desempenho realmente é um Gramado, jogo calor, insano. né? É. Isso. Até porque o Santa Cruz é outro tema daqui, tá? Vai ter um vídeo no nosso feed para aprofundar, como eu falei, a gente tá aqui dando um grande resumão. Marcelo Cabo, 5 rodadas, não resistiu, né? Depois de 2 vitórias, largou com 2 vitórias, empata com o Maguari, levando um calor Sufoco. gigantesco. O Maguari mereceu vencer o Santa Cruz naquela tarde. Perde pro Retrô jogando absolutamente nada e é destruído pelo Náutico, tá? Tem um peso da arbitragem? Teve. Aquela expulsão ali, pelo menos aqui o Cauê não participou, eu Cássio, Marcelo aqui, Cabo. Não, na hora só. é amarelo, né? Amarelinho. É amarelo aí, viu? clássico, inclusive. Marcelo- O que assusta é ter o VAR. Marcelo Cabo tentou, levou isso pra coletiva. Seria absolutamente natural, esperado, que ele fizesse isso. Parte da torcida do Santa se abraçou com isso. Mas eu acho que é uma parte até menor, né? Não, mas eu não sei porque vou dizer assim. Eu não vou dizer uma parte menor. Eu vou considerar uma parte relevante, mas uma parte relevante dentro da bolha das redes sociais. Certo. Eu não sei no mundo que isso representa, mas dentro das redes sociais eu não achei relevante, não. Dentro das redes sociais eu achei uma parte até considerável. Uma outra parte que eu estou com a visão da outra parte, que é o seguinte, meu irmão. Assim, você pode reclamar porque o Santa pagou pelo VAR. O VAR é ser o mandante que cobra. O Santa usa o VAR dentro da mesa. Todo mundo achou uma decisão errada. Obviamente, Evandro Carvalho elogiou o árbitro no dia seguinte, mas está dentro do jogo dele também. E o Santa pagou o VAR e, no fim das contas, quando precisou, a decisão... obviamente, ele não pagou o VAR para a decisão ser favorável a ele, não é isso. Mas ele pagou para uma decisão que parecia assim... muito ao alcance, muito factível a revisão, e não houve. O árbitro não foi nem chamado. Ó, dá uma olhadinha aqui, pelo menos o VAR, pelo menos para dizer que está aqui operando. Ó, dá uma olhada. Assim, não houve nem isso. Eu levei até na questão, Cássio, eu acho que tu deve entrar no outro ponto, de que a história da interpretação, que quando tem alguma coisa que deixa o campo resolver. Não, a gente tratou isso, de ser... Será que... Aí a gente até tratou... Tipo, não vamos puxar porque foi interpretação Eu do vou VAR. ficar até de olho nisso, porque antes de começar, eu estava até ouvindo da Rádio Jornal, acho que, do setor estadual, parece que o Náutico pediu o VAR contra o Retrô. Aí vai ter... Imagino que o Sport E o Sport vai pedir contra o É. Santa Cruz. Não sei se tem nível. É porque eu acho que é mas, isso. É o efeito dominó. Quando você vê o Sport, eita, o Santos foi porque o prejudicado, então vai mata-mata... sobrar para mim. Essa conta é minha. É, O Aí próprio você Náutico, já talvez... fica- o aí próprio o Náutico, Náutico- a conta do Retrô pode ser comigo. é. O mata-mata a federação vai bancar, né? Lembrando, o mata-mata vai ter, mas agora até a reta final. Agora é bronca, é um campeonato de 21 jogos, não, 28 jogos, 3 com VAR. Mas enfim.
essa outra parcela que é que eu estou, essa outra parcela disse, meu irmão, beleza, foi prejudicado isso aqui. Não tinha esse equilíbrio que tava o Santa, era isso aqui, ó. O Santa Não. tava numa linha tênue ali Dificilmente do o equilíbrio. resultado seria diferente É muito. de. Veja, eu acho que o torcedor do Santa Cruz. O placar poderia ser um pouco Menos. diferente, Poderia, mas mas o resultado. É. a parcela do torcedor do Santa que acha que o que teve ontem não tá mais próximo da realidade do time do Santa Cruz, Exatamente. eu acho que tá equivocado. Veja, o 4-0 é dilacerante, nesse caso. O mando era do Santa Cruz, o jogo é Santa Cruz 0, Náutico 4. Mas é muito mais próximo da realidade que eu imagino do que se tivesse sido 1-1. 1-1 eu ia dizer, caramba, não tava tendo bola pra isso não. Tipo, todo mundo tá achando que clássico foi o clássico, a hora do clássico que jogou o resultado. O Santa tá muito abaixo. Muito abaixo desde o acesso. Essa queda de Marcelo Cabo é um caso que o acesso, mesma coisa de parcelas. Havia já uma parcela, a gente vai ter um vídeo só sobre essa questão, mas já havia uma parcela da torcida do Santa que queria a saída dele subindo. Isso. E eu não tiro a razão. A final que o Santa fez contra o Barra foi ridícula, pô. Os jogos também, jogos, passou cara, no Primeiro, pênalti, né? primeiro passou com o Roquenid salvando, Sergipe foi ridículo, pô. passou contra o e passou com o Roquenid salvando ridículo. Contra a América de Natal, o Balotelli faz um gol na reta final, tava indo pros pênaltis, ia ser um desespero de novo. E na final, assim, pelo amor de Deus. Contra o América Natal, acho que foi a escolha errada do América, tá? Porque o América poderia ter feito Sim. e resolveu Aí respirar deu e uma- deixou o Santa voltar pro Exatamente. jogo. Não matou, né? Não matou, o América dominava o jogo, né? Mas enfim, eu fiquei muito surpreso quando eu vi que realmente Marcelo Cabo ia para 26. Essa foi a minha maior surpresa. E o time do Santa parece mal montado. Não sei se uma troca de treinador consegue ajustar aqui o rumo, pelo menos dentro do Pernambucano, ou se vai precisar Eu de vi uma ida muitos ao tricolores, mercado, tá? inclusive o próprio Arthur, tuitando, cobrando que por que Arley ficou? Sim, e ficou mesmo, tá confirmado. Por que Arley ficou? Porque o problema é maior, não é só o treinador, é montagem. Isso. A Montagem. gente vai aprofundar. O Santa Cruz está pedindo mais do que um programa, inclusive, porque a questão da SAF do Santa Cruz, o- os investimentos baixos, tá? A não transformação que era esperada, porque o Santa Cruz é um time de terceira divisão. Hoje, Cássio falou isso em alguns programas, eu repito aqui. Eu acho que se não tivesse. Claro que a SAF ainda não está oficialmente em vigor, mas desde o ano passado já opera Sim. A questão é de que parece que tá forma operando conjunta. menos agora, né? Mas não parece que existe uma SAF por trás do Santa Cruz. Parece que é um clube seguindo a sua difícil normalidade, tá? E às vezes dá sinais até nas palavras. Isso. De quem comanda. Vamos aprofundar isso em outro vídeo, né? Aqui é uma grande miscelânea pelo mapa dos estaduais no Brasil, tá? A gente chega em Minas Gerais, que já teve um spoilerzinho aqui do golaço que Hulk fez na virada. Achei a foto, viu? Veja, muito mais ofensiva do que a de Mas Paulo é mais Guedes. difícil aplicar, né, contra Hulk. É, A virada do Atlético sobre o Cruzeiro, tá? Jogo na Arena MRV, 2-1 pro Atlético, golaço de Hulk. Definiu. A bola tava muito perto dele pra ele botar onde ele botou. O jeito que ele bate, a bola tava muito perto do pé, pô. Pra você conseguir dar aquele efeito e aquela força na bola. Porra, Impressionante, amigo. tá? Detalhe, tá? Esse resultado foi, assim, oxigênio pro Atlético ter uma chance de classificação. Com esse resultado, o Atlético saiu de 4 pontos, tá, para 7 dentro do grupo A, mas ainda não conseguiu sequer a segunda posição do grupo, tá? O Cruzeiro é o segundo do seu grupo, com apenas 6 pontos. Jogou com parte dos jogos com o elenco alternativo, mas já uma pressãozinha em Tite, tá? Perdeu 2 jogos agora com o time principal. sobre o Mineiro rapidamente, ele tá. São as duas linhas de campeonato, Fred. Sim. Aquela de 2 grupos de você enfrentar outro grupo e 3 grupos de você enfrentar os outros 2 grupos. Só que o Mineiro tem essa curiosidade, que é o que difere do Goiano, que você não faz isso e vira uma classificação só. Você faz isso e fica cada grupo. Esse pra mim é o mais difícil, assim, porque você enfrenta os outros 2 grupos, mas só vale a classificação ali. Sobre o Cruzeiro, o Atlético tá do mesmo jeito, porque o clássico de Minas Gerais foi na Arena MRV, um jogo de virada. Caio Jorge tomou um líquido ali tomou uma cerveja, pegou no ar e tomou uma cerveja ali.
E o cara que veio atrás já acertou uma voadora, acertou o chute. Quer bater o copo, ele acertou o chute. Essa vitória do Atlético, eu acho que bota essa pressão que o Fred tá falando de Tite, mas, na minha opinião, veja, o Cruzeiro acabou de pagar o que pagou em Gerson. Não vai ser, meu irmão. Segundo lugar do grupo C Não, do vai não, Campeonato vai Mineiro, não. assim. Eu não vou nem perder tempo com isso aí, meu irmão. Esse sob pressão é sob pressão da rivalidade. Por exemplo, É pressão pra reagir, não pra o demitir. Atlético é o atual ex-campeão mineiro. Essa pressão da vez, pô, o Cruzeiro tá pressão. Pô, o cara vai deixar chegar no Hepta, assim, o Cruzeiro não ganha nada e tal. Mas, com o brasileiro começando semana que vem, os dois vão passar essa. Brasileiro começando amanhã. Eu falei o quê? Semana que Semana vem. que Não, amanhã. Amanhã, começando amanhã. Com o brasileiro. Pô, diferença. Com o brasileiro começando amanhã. Cruzeiro e Atlético agora no Mineiro. Esse sob pressão, Fred, eu acho que some. Pro A pressão torcedor. aí é técnica, não é a Não, mas pressão de então, pontuação. ponto, ok. Mas vira Não, combo. não, ok, mas, Pode virar combo mais à frente, viu? mas eu acho que, veja, nesse caso, os caras lembrarem que estão no Campeonato Mineiro agora vai ser difícil. Essa era a minha pergunta sobre o Campeonato Mineiro. E sobretudo porque os dois estão fora. Nesse momento os dois estão fora, tá? No Campeonato Mineiro É só melhor passa. para os dois, inclusive. É só Nem passa. passa em Não, quarto. mas pronto. É. Aí sim. Uma coisa, os dois fora. Aí, Outro, o Atlético Mineiro hepta, aí que tem conta ali. Mas vamos lá. O Campeonato Mineiro, nesse momento, só passam os primeiros colocados. O RT com 11 Sim. pontos, 4 à frente do Atlético, faltando 3 jogos. E não há confronto dentro do grupo. América Mineiro, 9. Pouso Alegre, 7, né? Segundo colocado, porque Sim. passa o melhor segundo. Tá? O Norte é o Nossa, é o primeiro do C e o Cruzeiro atrás. Tá? é demais, né? Nossa. Minha pergunta é justamente essa. Se terminasse agora, os dois estavam fora. Mas vai começar a Série A. Vai ser difícil Se mais. eles usarem força máxima, eu tenho certeza que os dois Entram. Tá? Com força média, Com talvez. força média, sim. talvez. Mas é força média, né? Vai ser É, difícil força usar média. força Não tem, máxima. não dá né? pra... O que é força... Meu irmão, por exemplo, como é que tá a tabela? Deixa eu abrir rapidamente aqui. Porque o cara vai pensar, vai botar Gerson e Caio Jorge. Assim, é muito simples. Vai botar Gerson e Caio Jorge na próxima rodada. O Atlético estreia com o Palmeiras nessa quarta e o Cruzeiro contra o Botafogo. Então, Aí o jogo seguinte. não, pra gente não, ver aqui, ó. o Cruzeiro, miolo, o Cruzeiro, não, então, miolo. o Cruzeiro pega o Betim fora de casa e o Atlético pega o Pouso Alegre também fora de Mas casa. o pós, a outra quarta. O Cruzeiro recebe o Curitiba e o Atlético vai pegar o Red Bull Bragantino. Pronto. Pra mim é esse miolo aí que você. Aí Ou você seja, avalia os a dois. tabela do Cruzeiro é Botafogo no Rio, Pouso Alegre, Não, Pouso Alegre Atlético e o Betim. Betim, Betim. tá? Botafogo no Rio, Betim em Betim e depois Curitiba em casa. A tabela do Atlético: Palmeiras em casa, Pouso Alegre fora e Red Bull Bragantino fora. Veja. Não dá pra ser força máxima o Atlético Mineiro. Eu acho que nem o Cruzeiro, velho. Eu acho que nem o Cruzeiro. Mas veja, essa turma tem elenco pra botar um um reservinha reserva bom. bom. pô, é, mas, é. sim, Um pô, reservinha bom. mas eu dei exemplo, eu dei 2 exemplos. Veja, Caio Jorge e Gerson não vão jogar contra o Betim, não, porra. Assim, eu acho. Não, é. Não, Veja, veja. o Jorge talvez, que é meio Não, securinha. Esse é que eu digo. É. Mas. Mas E o CK alto, que todo mundo fala, o CK. Mas Vamos veja, ver. o reservinha. Tem que resolver. Tem Eu que acho que é o reserva e resolver. tem que resolver. Agora é Tem que reserva, né? resolver. Sub-20 não, é reserva. Não, reserva. O treinador Tem vai. elenco suficiente. O pra treinador isso. vai. São Eu acho- Paulo vai. Eu acho que tem que ir. Eu acho que Felipe tem que vai, ir. né? Tem Chamou que pra ir. ele, Não, veja, né? se for reserva, tem que ser, Não, se porque for pra ele, ela, não, se for porque ele, reserva tem que ser. porque ele trabalha Sim, com esses Claro, caras. se for reserva tem que ser. Tá? Então, Mas ao mesmo tempo, se você tá fazendo isso pro outro grupo treinar, como é que o cara vai estar lá no jogo? eu acho que esse Não é treinar, é não se desgastar. eu acho que essa fotografia do Mineiro que a gente trouxe nesse programa, ela é perfeita, quase que eu colocava o Mineiro na abertura. Eu só respeitei ali o Paranaense e o Catarinense porque tinham avançado de fase, tinha o drama do Figueirense. Mas eu acho que esse é o debate da semana. E o Mineiro reflete isso, tá? O Mineiro reflete isso, porque há um equilíbrio de forças entre Atlético e Cruzeiro, os dois investindo muito, ou seja, há uma disputa de um título conta. Um pode ser hepta, o outro no jejum A minha enorme. questão é aí. Se pudesse, vamos fazer aquele acordo. Deixa o América. Porque quem for Que não sozinho. ganha, Não América. ganha desde Agora, veja, Aí, meu no amigo, caso, os dois o abraçavam. Atlético, talvez. O América, eles têm a musiquinha lá, 1, 2, 3, vai até 10, é Deca campeão mineiro, né? Sim. O Atlético já passou da metade disso aí. Veja, o Atlético tá indo pro hepta.
Detalhe, era até para checar. O heptacampeonato para o Atlético seria a maior sequência da história do Atlético. Eu acho que sim, A maior viu? sequência de Minas é o decacampeonato É, do América, do que é de América. 1916. Curiosamente, a 1925. E o Atlético já foi hexa 2 vezes. Uma de 78 a 83, ou seja, aquele time de Reinaldo, que vai ser Sim. vice-campeão brasileiro ali em 80. E esse agora de 20 a 25. São as maiores. O recorde do Atlético. Se ele for campeão mineiro, primeiro, esse time vira o time que conseguiu a maior sequência do clube. E se for campeão, meu irmão, mas é América, vou buscar, viu? Assim mesmo, fica muito. Ó, uma coisa, o cara ali. O Deca campeonato, o cara não liga, não, meu irmão. Tu ganhou um campeonato mineiro, mas tu ganhou. Mas tu já tá no sexto, indo pro sétimo, meu cara. Ó, o torcedor do Atlético. Um torcedorzinho do Atlético, ele tá pensando, assim, meu amigo. Porque tem a plaquinha lá no Independência, Deca Lógico, campeão. veja. E a turma é secona, torcedor é secão. Nesse caso, Por isso que eu eu acho digo que justo. a pressão de Tite aí existe no combo mais à No frente. combo Da mais à turma olhar, ó, frente, é. 5 rodadas do Brasileiro, o Cruzeiro lá patinando. Aí Isso. a turma vai olhar, meu amigo, e tu deixasse o Galo Porque, ser vê só, hepta, foi. vê só, tá mais do que claro que no atual Campeonato Brasileiro, se um Cruzeiro e um Atlético têm o sonho de voltar a ser campeões brasileiros, na corrida que Flamengo e E Palmeiras Palmeiras impõem, estão. você tem que largar com uma força absurda, tá? Se você largar patinando, o Cruzeiro que largou com uma certa força ano passado não acompanhou, Exato. E detalhe, essa pressão talvez venha inclusive de 25, porque o Cruzeiro na reta final flertou ali para ser o candidato a um adversário do A Flamengo. furar a É. fila. E a da Copa do Brasil, assim, que ficou ali ao pênalti ir pra final É. para enfrentar o Vasco, teria sido assim não, foi muito frustrante o final de ano do Cruzeiro, tá? Pra gente fechar essa primeira parte do raio-x dos estaduais, assim que terminar, você vai procurar no feed a segunda parte. A gente passa, tá? Pelo Campeonato Goiano, na verdade, a gente ainda tem duas escalas, tá? Campeonato Goiano, em que um dos clubes do Brasil que vinha com 100% de aproveitamento eram Bahia, Náutico, Vila Nova, tá? Foi derrubado os 100% de aproveitamento do Vila Nova, perdeu o clássico dentro de casa, dentro do Oba, pro Atlético Goianiense por 2-1. Agora eu achei curioso, o Twitter do perfil do Vila Nova, uma derrota, eu tô dizendo porque não é muito comum ver. Aí tem um vídeo do comportamento da torcida, com a derrota dentro de casa. Assim, não é muito comum. Quando o time perde um clássico, o cara fica caladinho, meu irmão, e espera a segunda-feira chegar, né? O Vila Nova ali deu. Porque a torcida reagiu diferente, tá ligado? A torcida aplaudiu, foi? Foi, a reação. O vídeo é sobre isso. Havia, até esse jogo, um grande encanto da torcida com o time de Aqui, ó, loser, né? após o apito final, a voz da arquibancada falou mais alto. É por isso que nossa torcida é incomparável. Seguimos firmes no trabalho e confiantes no caminho até o nosso objetivo. Raça e União, Vila Nova. Assim, Havia um encanto, mas, havia um encantamento mas com perdeu o o time. clássico dentro de casa, assim. Não é incomum, não, É esse super incomum. esse comportamento. Mas realmente o Vila Nova Não é tá numa. A gente vai debater mais isso no raio-x dos 20 clubes da Série B, mas tá no encantamento. Achando que o time é acima dos últimos elencos que o Vila Nova montou para uma temporada. O Vila Nova é atual campeão. E ele já goiano, vem tá? nos 2, 3 anos assim, Tentando de melhorar. aspirações. Tentando subir de De degrau. aspirações. Veja, Tem ele que colocar. Inclusive, batendo até o Goiás. Assim, de opa! Não, ele o quebrou. Goiás- Pô, primeiro. É mais um ano, tá todo mundo junto. Sim, Pro Vila Nova, é o teto dele, certo? sim. Pros outros dois, é mais um ano fora, pelos últimos anos. Então, a cada ano que os três goianos, Vila Nova, Atlético e Goiás, ficam na segunda divisão, nesse cenário atual, para mim, é benéfico ao Vila Nova. Isso. Porque é ele encorpando um momento que é o teto dele, já que ele fica oscilando ali entre segunda e terceira divisão, e os outros dois não conseguindo voltar, porque o Atlético Goianiense teve sequência na primeira divisão e o Goiás passou a maior E parte da vida dele. gastando, né? Porque a gente Isso. sabe que o Goiás gastando, o Atlético Goianiense também das suas tacadas. E o Goiás, Cauê, passou a maior parte da vida dele na primeira divisão. E a gente até gravou um programa que foi justamente a Bola Estourou. O que o Goiás, que gasto detalhe, depois daquele vídeo, a gente achava que o Goiás ia ser comedido no caso. Depois daquele vídeo, os caras gastaram pra caramba. Então, nesse cenário, eu acho que o Vila Nova, ele tem o cenário de. Meu irmão, as coisas estão começando a se acomodar, melhor dizendo, se moldar com todo mundo ficando Mais igual. mais igual. E
o título de 2025, que tirou 20 anos de jejum, meu irmão. Nas Pelo amor, costas. tirou, assim, Tirou, tirou um fez as container aqui do ombro. Os caras estavam levando um container aqui, pô. E outra, ganhou ainda virando o jogo contra o Nápoles. Então, assim, é o fato de estar se reestruturando, dos adversários estarem batendo no mesmo teto que ele nesse momento, e o time já não tem mais a pressão, porque essa campanha, se o Vila Nova tivesse com 21 anos agora, meu amigo, esse videozinho que o Vila Nova não tinha perigo. O primeiro comentário do torcedor é assim: vocês são malucos, meu irmão? A gente perdeu um clássico, tá 20 anos sem ganhar, tu tá dizendo que o negócio foi bom, mas agora. Eu tenho sentido isso, um certo encantamento, tá? Com o time e uma esperança de que esse ano vai disputar o acesso ponto a ponto, tá? Faltam 3 rodadas para terminar a fase de classificação do Campeonato Goiano. São 3 grupos, só que aqui Eu lembra o acho que Campeonato confunde Paulista. muito. Na verdade, aquilo é por toda vez que a gente fala de 3 grupos, eu falo também. Aquilo foi só para definir a tabela. É Isso. um grupo. É. O- A classificação é um é um grupo- grupo único é um e você grupo- só enfrenta 8 equipes. A questão é que você precisa saber essa divisão prévia. O pra grupo não saber- vale absolutamente Não vale nada absolutamente de nada. classificação, tá? Passam os 8, os 3 protagonistas vão se classificar Isso sem é uma forma de problemas colocar cada um dos grandes em um grupo. para garantir os 3 Pra clássicos. garantir os clássicos. É. Todos vão se classificar, tá? O cruzamento é aqui olímpico. Passam quantos, Fred? Passam 8. Cara. Passam 8, cruzamento olímpico, tá? Então, nesse momento, os 4 estão dentro do G4. Não deve ter duelo entre eles nas quartas de final. Há um risco de que aconteça um quarto e quinta aqui A pro Goiás Napolina de Atlético. volta ali, ó. Me chamou muita atenção a Napolina voltando. E é muita. Porque ó, o Anápolis já foi campeão. Tem o Grêmio Anápolis que ganhou. Até o Anápolis foi o vice ano E passado. revela muito jogador direto para Portugal. Mas é menor. E a Napolina, que na verdade era o conhecido. A Napolina tradicional. já foi. Era Napolina. E a Napolina- Anos 90 era Série B. Napolina. Mas tinha sumido aí, viu? E aquele escudinho é a Associação Atlética. Tem Napoli. 3 lá. Daniel Paulista segue invicto, tá? O único agora. Tinha um time aqui também que era em Pernambuco, que era exatamente assim: Associação Atlética Asa. Mas era Trinca de Ás. Era o apelido dele. Bom nome. Apelido. O único invicto agora é o Goiás lá, tá? Daniel Paulista vem, inclusive, trabalhando bem o elenco, tá? Utiliza a força máxima, mas rodando bastante. Tá tentando construir aí um Goiás competitivo. Bem aprovado até lá o trabalho dele, tá? Depois a gente detalha, vocês vão ver no raio-x. E é um da campeonato Série B. competitivo. Competitivo. Bom de se Chatinho. preparar. Isso. Porque os clubes do interior, lógico, que é dentro da prateleira deles. Sim. Mas é um campeonato muito chato. Porque ao Traz mais contrário, dificuldade muito, do que o Pernambucano e o Cearense. muito. Primeiro porque, ao contrário do Pernambucano, os caras jogam no interior. Joga no interior de verdade, né? E aí E do Cearense também. que aí ninguém já- joga no já- interior, Esse Mas é assunto. mais- Esse assunto. E são os assim, clubes também fortes. Cidades Goiânia, o agronegócio. Assim, os times têm um dinheirinho ali para o que é a prateleira deles. Esse assunto do interior. A gente gravou um vídeo para membros sobre estádios do interior. Mas acho que tem o outro tema ali é assim. Obviamente foi relacionado a isso também, mas no futebol pernambucano, assim, é inaceitável que o campeonato pô, seja um isso- campeonato metropolitano. É pô, assim, isso que assim. você. Isso Cássio. era assim. Isso era na década. Isso era há 100 anos, literalmente. Há 100 e se anos, expõe, quando o apelido era Campeonato Citadino. e se expõe demais e joga ainda mais holofote a qualidade do campeonato. E a falta de desafio técnico, que de vez em quando. Irmão, o cara jogar lá no Lacerdão, Isso. jogar no É Limeirão isso. de Santa Cruz Caparibe, no Gigante do Agreste. No Salgueiro, Cornélio. Esse é o inferno. Pois é. E agora sim, tá a última escala, 2 escalas, na verdade. A gente começa pelo Alagoano, onde outro time 100% perdeu 100%, mas aqui não perdeu a invencibilidade, tá? O CRB, no 5º jogo da temporada, trabalho de Barroca, que vem do ano passado, empatou com o CSA. Mikael mostrando forma física já bem melhor, tá? Mas E mostrando... assisti o primeiro tempo do Clássico, porque como começou às 4 da tarde, antes o jogo do Sport começou às 5 horas, e tá no YouTube. Hoje é muito massa. É muito legal. Eu fui um dia desses assistindo o Campeonato Meu Goiano. irmão, quando chega, você pode assistir qualquer coisa, pô. Você tá tudo ali. Eu Aí eu, assisti a estreia do Goiás. pronto. Aí eu não. Eu fui ver o Clássico das multidões de Alagoas. O mando era do CSA, ou seja, eles invertem, não tem esse negócio do lado esquerdo. Então, era o CSA todinho e o CRB no canto. Se for o contrário, não é que no Maracanã o cara tem um lado, né? Sim. Não é nessa lógica, não. E é confusão se mudar. É É. histórico, os lados Então, são históricos. no Rei Pelé, o mando o cara fica aqui e o visitante aqui, ponto. Então,
a torcida do CRB tava aqui, se fosse Sim. visita, seria do CSA. Aí atacando no primeiro tempo pro outro lado, faltou perna no lance ali mesmo, pra fazer 2-0 assim, o narrador perdeu a paciência. Porque faltou perna. Mas é o artilheiro do time no ano, tá? E não é titular sempre. Não, tá em crescente. Mas eu tô dizendo desse lance específico. William Potker não. Agora você sabe não que o goleiro do se firma. CSA foi dele, né? Ciel. Ciel. Olha o Highlander. Highlander, Highlander exatamente. Aqui, ó. O 99 E ali. ele só joga desse jeito, né? É. Tudo coberto ali. Veja, Já levou muito sol, Cássio. Hã? Já levou muito veja, sol. Tem que esse jogar tudo Highlander coberto. era melhor que Quirino. O Santa, muito. Tem que respeitar. Agora tem Mas Aí a turma vai pelo preconceito. eu quase não É usava isso, essa pô. palavra e travei, mas é isso mesmo. Tá? Aqui o Campeonato Alagoano é o mais simples do Brasil, tá? Só são 7 rodadas, classificam 4. Não tem essa história do pernambucano de... do Bahia, tu acha... É porque o baiano é bem também, mas o baiano são 10. Aqui é menos jogos É ainda. mais simplificado É. ainda. São É. 7 passar 4, semifinal e final. Mas Exatamente. aí, nesse caso... Tem não, de ida e volta. volta, tem né? de- Porque aí vai justamente... Veja, a Bahia tem 10 times, passam 9, semifinal 1, 10, final única, 11. Aqui são 7. É que eu tava falando lembra que eu tava falando de priorizar o número de jogos de todos os clubes ou o número de jogos do mata-mata? Aqui priorizaram o mata-mata, porque você bota 7, 2 da semifinal 9, 2 da final 11. Perfeito, tá? E no Mato Grosso... Tomara, a única coisa que eu queria aqui em Alagoas é que a final não acabe aos 50 e tantos. Cara. Ano passado o Asa... Uau. Meu amigo, a Posso gente tá falar, aí. meu irmão tá morando em Arapiraca. A gente tava vendo a final de Alagoas, Cauê, e tava esse clássico das muitas, a gente tava fazendo programa da Bet Nacional no gramado do Arruda, na volta. E o Asa tava, na reta final era Asa e CRB e Asa, né? E o Asa tava quase sendo campeão. E o jogo começava na mesma hora, né? Aí quando tava na reta final, a gente olhou e disse, não acaba não em Alagoas. Não acaba não. Meu irmão Aí agora acabou, saiu o gol, acabou. tá morando há uns 2 anos em Arapiraca. Tomou gosto pelo Asa, porque gosta de futebol, ia pra jogo E- aqui do e esporte, dá tal, trabalho, tem dá que adotar, né? Aí disse, pô, tu vai se aperrear. Aí se aperreou, ficou puto porque não subiu o ano passado na Copa C. Mas deu uma pipocadinha, foi contra o Então, deu uma Maranhão, contra o pipocada. Maranhão. Aí disse, rapaz, Marcelinho, Marcelo, porra, tu se aperreasse com um desastroso do esporte, tu ainda arrumasse o Asa pra ter dor de cabeça. Ele, pois é, fui pro jogo, puto da vida. Lembra aquele estádio do Asa? Foi todo reconstruído. Fumeirão, que é a terra do fumo, né, Arapiraca. Pra gente terminar, tá? No Mato Grosso, assustador o recorte. Sim. Né? Teve uma hora que eu olhei, não, eu errei. Procurar saber o contexto ou não? Time principal jogando desde o começo, tá? Aí Guto olha e Contexto é- fala. Quer dizer, Aí, é isso, a gente só vê o Cuiabá quando É, começa o Nacional. né? É. Aí Guto, que diziam que era... Ele perdeu ano passado pro Aquele Primavera, né? que Que foi- também tá fora. E o Operário que eliminou o Sport é o Lanterna. Tá. O jurídico falou aqui. Meu, os tradicionais de antigamente estão ali, ó. Tá. União Rondonópolis, misto. Não, tradicional Operário, pô. Não, E o Não, misto, Operário, não, o Operário do Mato Grosso, o é o clássico Vaza Grande. é o Várzea Grande. Esse Operário é outro. Eu acho que se não me engano, acho que é o Novo Operário, alguma coisa assim. Porque, veja, O outro é do Mato Grosso não, do Sul. o Operário, né? o O Super Operário Operário do Mato de Grosso. classe Campo Grande. operária É o é Campo o de Grande. Campo Grande. Mas esse de Várzea Grande é tradicional É, e o rival dele é o misto. Ou é o seja, misto. Que foi e jogou Série A. agora, anos anos 70. 2000, a tradição é Luverdense. Luverdense. É, tá Também. voltando aí, tá? Enfim, Raul Tem ainda- Prata. Raul Prata. Tá lá até hoje. tem ainda 4 rodadas. Saiu do Luverdense, Raul Prata. Tem ainda 4 rodadas, tá? Mais do que tempo Dá suficiente tempo. para arrumar a casa e Passa os conseguir. 6. Passando Os 6. seis. É a mesma lógica do Pernambucano, tá? Tem aquelas quartas de final antes de ir para a semifinal. Então é isso. Assim termina a primeira parte do Raio-X dos estaduais, tá? Você pode procurar no feed. Por quê? Porque a gente não falou do Gaúcho, porque a gente não falou do Carioca, porque a gente não falou do Cearense, do Paulista, porque tinham jogos cruciais para o entendimento acontecendo na noite de segunda-feira, e aí a gente vai fazer uma esticada aqui hoje, tá? Para trazer esses conteúdos Até porque, para vocês. o Carioca, assim, ele tá gerando uma atenção, assim, gigantesca. Exatamente. Mas vai falar em outro momento, né? No outro programa. Em outro momento. Mas dá vontade de falar. É isso, tá? Para quem nos viu até aqui, deixa a curtida, se inscreve no canal, tá? Se você quiser se tornar membro, melhor ainda, porque você garante uma capacidade melhor
para a gente investir, para a gente ter um retorno mais previsível todos os meses, tá? Eu me chamo Fred Figueroa, fiz esse programa ao lado de Cássio Zirpoli, hoje com Cauê Diniz, também aqui na mesa, direção do estúdio de João Trigueiro, edição de Gabriel Costa, tá? Nós somos o 45 Minutos, seguimos nessa jornada desde 2014, cada vez mais entrando em outros caminhos, derrubando algumas fronteiras, derrubando alguns muros, e é muito bom ter vocês aqui com a gente. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.